reflexão com Padre Martinho Lenz. Incêndio destrói o Museu Nacional do Rio de Janeiro. O Museu Nacional do Rio, o mais antigo e a mais importante instituição científica brasileira e o museu mais antigo do país, foi destruído completamente por um incêndio de grandes proporções nesse domingo passado, na noite de domingo 2 de setembro. As chamas começaram por volta das 19h30, quando o prédio histórico na Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro, já havia sido fechado para o público. Havia apenas 4 vigilantes no local no momento do fogo e eles conseguiram se escapar e pôr-se a salvos. Imagens aéreas mostraram o incêndio e o edifício completamente tomado pelas chamas e a dificuldade dos bombeiros de controlá-las. Já há setores do prédio sem qualquer cobertura de telhado. Não vai sobrar absolutamente nada do Museu Nacional, afirmou o vice-diretor da instituição, Luiz Fernando Dias Duarte, em entrevista à Globo News, naquela mesma noite de 2 de setembro, noite do sinistro. Os 200 anos de história do país foram queimados, disse ele. Na porta do local, professores, alunos e pesquisadores choravam enquanto presenciavam a destruição. Todo o seu trabalho, pesquisa, seus computadores, tudo lá dentro, tudo foi queimado. Ainda não há pista do que pode ter sido a causa dessas chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalho foi dificultado porque os hidrantes do museu estavam descarregados e foi necessário pedir o apoio de carros-pipa. E pegaram água do lago que tem lá na frente, na Quinta da Boa Vista. Alguns pavimentos internos do prédio desabaram, mas os bombeiros conseguiram retirar uma parte do acervo antes que as chamas levassem todo o resto. Consumissem todo o resto do acervo. Atuaram no combate às chamas equipes de 20 quartéis do Rio de Janeiro. O prédio foi criado por Dom João VI e completado, pelos 2 outros imperadores. E esse prédio e esse museu completou 200 anos de existência neste ano de 2018, em junho. E na festa desses 200 anos, nem o ministro da Educação, nem o ministro da Cultura compareceram, certamente temendo levar alguma vaia, porque pelo estado de abandono em que se encontra esse prédio. O edifício é tombado pelo patrimônio histórico, foi a residência da família real e da família imperial brasileira. Sua estrutura é de madeira, o que permite que a chama se espalhasse rapidamente. O prédio sofria com a falta de manutenção, como cupins que corroíam a estrutura e a queda de reboco. Em fevereiro deste ano, 2018, Alexander Kellner, diretor do museu, reclamou ao jornal O Globo a falta de verba para a manutenção do local. O acervo do museu era composto por cerca de 20 milhões de itens. 20 milhões de itens. Entre os destaques estavam uma coleção egípcia, iniciada pelo imperador Dom Pedro I, o mais antigo fóssil humano já encontrado no nosso país, batizado de Luzia, com cerca de 11 mil anos, um diário da Imperatriz Leopoldina, a primeira imperatriz do Brasil, um trono do rei de Daomé, da África, dado ao príncipe regente Dom João VI em 1811, o maior e mais importante acervo indígena e uma das bibliotecas de antropologia mais ricas do país. O museu, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, há anos vinha sofrendo com o corte de verbas, corte orçamentário. Alunos do programa de pós-graduação de antropologia da Universidade Federal chegaram ao local e tinham mandado antes memes para mostrar os fósseis à espera de verba para serem mantidos. E também todo o trabalho que lá se realizava de pesquisas, de mestrados e doutorados. O vice-diretor do Museu Nacional qualificou o incêndio de uma catástrofe insuportável. O arquivo de 200 anos virou pó. E ninguém vive sem história, sem memória.
São 200 anos de memória, ciência, cultura, educação. Tudo se perdeu em fumo, por falta de suporte e consciência da classe política brasileira, que gasta em outras coisas, inclusive se apropriando. Todos esses desvios de verbas também são parte desta história. A instituição estava fechando uma negociação com o BNDES, que incluía justamente um projeto de prevenção de incêndios. Infelizmente, esse projeto chegou tarde. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, enquanto perguntamos quem são os responsáveis por essa tragédia. Que pena sofrerão os culpados pela perda irreparável desse acervo cultural único no Brasil? Que medidas serão tomadas para evitar outras tragédias em prédios históricos em situações semelhantes?